Uma história de altos e baixos. Assim pode ser definida a trajetória da indústria de carvão em Santa Catarina. Da época em que serviu de combustível para o crescimento do estado, ainda no século XIX, muita coisa mudou. A extração, que já alcançou quase 20 milhões de toneladas, hoje não chega a 1/3 deste volume. Mas aos poucos, o setor começa a se reestruturar. O governo do estado, inclusive, já tem concluídos estudos preliminares para a revitalização da indústria carbonífera catarinense. Por isso, a partir de hoje, o RBS Notícias vai mostrar a realidade do setor no estado, das novas técnicas de segurança aos problemas ambientais. Na primeira reportagem da série, você vai conhecer um pouco mais dessa atividade, que ainda hoje é sinônimo de desenvolvimento. Assim, aos quilos, move um trem. Em toneladas, produz energia elétrica para iluminar cidades. Energia que tem origem no subsolo. O carvão é formado a partir da madeira fossilizada e enriquecida com carbono. No Brasil, ele pode ser encontrado tanto na superfície quanto em profundidades de até 700 metros, que nem chegaram a ser exploradas ainda. 100 países têm reservas de carvão suficientes para mais 250 anos de consumo. As reservas mundiais de petróleo são para 80, as de gás natural para 60 anos. Todas as previsões que se tem até 2100, ele vai continuar participando em torno de 23 a 25% da energia primária do mundo. Projeções otimistas para o produto que moveu a revolução industrial na Europa e serviu de base para a industrialização do Brasil no século XX. O sul de Santa Catarina cresceu junto com as minas de carvão. A exploração comercial do carvão catarinense começou ainda no século XIX. Durante as duas guerras mundiais, o incentivo do governo aumentou. Mais de 100 minas foram abertas. Evidentemente que as condições de trabalho, seja nas empresas maiores, ou seja nas menores empreiteiras, eram péssimas, inclusive trabalho de crianças. Minerava-se em qualquer lugar. Privilegiado por regulamentações de consumo e subsídios governamentais, o setor chegou aos anos 80 em pleno crescimento. O auge da produção foi em 85, com 19 milhões e meio de toneladas. Hoje está em torno de 6 milhões de toneladas. O carvão foi vencido pela globalização dos anos 90. A abertura ao comércio internacional, o fechamento e a privatização de estatais desmontaram o setor. 10 mil mineiros perderam emprego. Só 10 empresas resistiram. Uma crise de identidade que agora, no começo do século XXI, começa a ser tratada. 26 municípios do sul do estado ainda hoje enfrentam problemas causados pela mineração do carvão, uma área de 1.200 quilômetros quadrados. Na reportagem de amanhã, você vai conhecer os trabalhos que estão sendo desenvolvidos para limpar esta mancha da região. Novidades que aliam recuperação ambiental com novos investimentos e também mais empregos. Algo parecido com 50 campos de futebol são considerados área degradada. Precisam ser recuperados. Não é um problema para se resolver em 4, 5 anos, é problema para 15, 20, 30 anos. Quase 1 milhão de pessoas convivem com essa herança. Ruas que desabam, casas que racham, terrenos que não podem ser cultivados. No levantamento concluído este ano, o Sindicato das Indústrias da Mineração contou 166 minas abandonadas na região. Buracos com até 100 metros de profundidade. A intenção é fechá-los aos poucos. Acabar com a contaminação da água não vai ser tão simples. O monitoramento de 299 pontos de coleta começou há 2 anos. E a acidez é o maior problema. Esses rios contaminados, eles praticamente não podem ter nenhuma aplicação. Essa região já foi conhecida como paisagem lunar. A extração de carvão a partir da superfície criou imensas lagoas com até 25 metros de profundidade. Essa situação agora começa a mudar, com a atividade carbonífera aliada à recuperação ambiental. Neste espaço, a lagoa foi preenchida com rejeito. A água retirada teve acidez controlada e voltou à natureza. Em 4 anos, a carbonífera recuperou 100 hectares de área degradada. Só aqui, 25 pessoas trabalham diretamente com a recuperação ambiental. Um novo caminho para os profissionais. São jovens, que constantemente estão estudando, vão a simpósios, e trazem para cá o que aprenderam lá fora. O investimento resulta em ganhos. Primeiro, o carvão bruto granulado chegou aos filtros de água para reter partículas de sujeira.
Agora estuda-se a aplicação dele em estado líquido no tratamento de efluentes industriais. Recuperarmos a nossa região depende única e exclusivamente da operação das empresas. Com certeza, pelo volume, vai levar algum tempo, mas tem que começar já, né? Eles trocaram a luz do sol pela poeira tóxica e o risco de desabamento das minas de carvão. Nesse ambiente, homens já morreram e tantos outros tiveram problemas respiratórios, vítimas da pneumoconiose. Mas essa situação está mudando. Graças a investimentos em tecnologia, as condições de trabalho hoje, se não são as ideais, ao menos já melhoraram muito. Na terceira reportagem da série, a repórter Gislene Bastos leva você a uma destas minas, uma viagem a 150 metros de profundidade. Poucos mineiros têm contato direto com o carvão. A máquina substitui o trabalho braçal. Cansa bem menos. A carregadeira foi adaptada conforme as sugestões dos operadores e consegue levar 3 vezes mais carvão que o modelo original, importado. Elas têm uma alta produtividade, permitindo que as empresas gerem rendimentos, lucros, que possam ser investidos em melhoria das condições de trabalho. O escoramento de teto já foi considerada uma das funções mais perigosas dentro de uma mina de carvão. O mineiro ficava exatamente embaixo da abertura, sujeito a desmoronamentos e ao pó. Máquina e água, combinação que muda o trabalho nas minas. Há 13 anos, se Juscelio fixasse 32 parafusos, ganhava prêmio. Agora coloca 100 parafusos por turno e não reclama. Não tem aquele ar pesado. Que ele não é pesado, que a água não deixa. Imagine acender 12 explosivos um a um. Acontecia até alguém sugerir ligar todos a um só estopim. Menos fumaça, mais segurança. Sobra tempo até para avisar os colegas sobre a explosão. Rápido, o sistema de ventilação retira a fumaça. Tantos detalhes resultaram numa conquista. Nós temos informação que há mais de 7 anos não existe casos novos de pneumoconiose relacionada com a atividade de extração de carvão. Durante toda a semana, o RBS Notícias mostrou o que está sendo feito para reerguer um setor que já foi considerado o motor da economia catarinense, a indústria de carvão. Mudanças na segurança e nos cuidados com o meio ambiente são visíveis. Hoje, a última reportagem da série apresenta o projeto que pode dar um impulso definitivo, uma usina termoelétrica. São 2 bilhões de reais em investimentos para acabar com as incertezas que ainda atingem o setor. Produção limitada por acordos de venda. 87% de todo o carvão extraído no sul do estado são usados na geração de energia elétrica. Mas como no Brasil as usinas térmicas funcionam como complemento para as hidrelétricas, o complexo gerador em Capivari de Baixo está comprando este ano só 187 mil toneladas de carvão por mês. Em 2001, com a falta de chuvas, foram 300 mil toneladas por mês. Para não sobrar produto, as empresas trabalham abaixo da capacidade. Nesta carbonífera, a produção chega a 2 mil toneladas por dia, só 40% da capacidade. Desenvolver a economia e ainda ajudar na recuperação ambiental. Esta é a proposta da usina térmica projetada pelas carboníferas de Criciúma. O combustível seria formado com 70% do carvão bruto, que é todo o material retirado das minas. Os outros 30% seriam o rejeito, acumulado em mais de 100 anos da atividade. A chamada Usitesc vai ser instalada em Treviso e pretende ser a primeira termoelétrica do país a fazer a queima limpa do carvão. Vão ser 440 megawatts de energia elétrica, o consumo de Joinville e Blumenau juntas. Se compensa do ponto de vista econômico no carvão, temos que pensar primeiro do ponto de vista ambiental. Compensa do ponto de vista ambiental?
A usina já foi autorizada pela ANEEL. O licenciamento ambiental está na fase de conclusão. Eu acredito que o ano que vem estaremos já trabalhando na usina. Depois de pronta, serão 700 empregos diretos. Uma esperança de trabalho para quem depende do setor carbonífero. A cota de venda do carvão para o ano que vem ainda não foi definida. Falta um acerto entre empresários, governo federal e a administração do complexo gerador de Capivari de Baixo.